Muito boa noite, estamos aqui para o nosso primeiro Santos Cast. É Santa, né? De novo. É que eu falo do Santos sempre, gente, foi mal. Muito boa noite, estamos aqui para falar no nosso primeiro Santa Cast. Estou aqui com duas convidadas para aprofundar um tema muito delicado que tem saído bastante na mídia. Eu tô aqui com a advogada Carol Valentino. Muito boa noite, Carol. Boa noite, Clara. Também tô aqui com a psicóloga Paula Caruso. Boa noite. Boa noite, Clara. A gente vai falar sobre a relação da criança do adolescente, que tem aquela figura mais pública, que sai nas mídias, em relação aos seus familiares, que nem sempre têm o suporte necessário. Então, a gente trouxe a palavra de uma advogada e de uma psicóloga para ver as duas vertentes desse assunto. Primeiro, para vocês duas, um assunto mais abrangente que as duas podem comentar com propriedade. Quando a criança e o adolescente é uma figura pública, o quanto a relação família, parental, pode interferir no desenvolvimento da criança mesmo, não só da carreira? Eu começo? Então, essa é uma pergunta bem complexa, né? Porque a gente precisa levar em consideração o contexto familiar, né? Cada família é uma família, cada família tem um histórico de vida, então não tem um padrão. Mas, assim, influencia muito no desenvolvimento emocional, tanto da criança, do adolescente, como da família. Porque ninguém está preparado para que alguém vire uma figura pública, né? E isso faz com que, emocionalmente, num primeiro momento, a pessoa, ou a criança, ou o adolescente, ou os familiares possam se deslumbrar com essa propaganda toda, com essa publicidade toda, e num segundo momento podem se incomodar com essa relação com o público que não era esperado, né? Então, influencia muito, pode levar a criança a se tornar uma criança ansiosa ou uma criança depressiva. Aí depende muito do histórico de cada família mesmo. No caso, é importante também sempre ter esse acompanhamento psicológico, né? Nós temos aí o dever de cuidado, o dever de proteção legal, então todas as atitudes dos pais, elas devem ser pautadas no desenvolvimento pleno e integral daquela criança, daquele adolescente. Nós temos uma imposição, um limite legal, mas a nossa legislação, ela não prevê um rol do que seria certo, o que é errado. Eu brinco que não tem uma cartilha do que é ser pai e mãe, né? Não existe. Então, nesse caso, cabe muito a questão do bom senso e se preparando, e até mesmo nós enxergarmos se o meu filho de fato está preparado para isso. Ele recebeu uma proposta. Vamos verificar junto a psicóloga se seria esse o momento adequado? Não só na questão da carreira, do profissional, mas o mental, a saúde mental, para ver se isso de fato não vai haver implicações, porque qualquer tipo de ação que cause algum tipo de abuso ou violência contra essa criança, haverá a linha de frente a responder por isso são os pais. Você comentou que a nossa legislação não é muito clara perante esse assunto, mas qual é o limite dentro da legislação que a gente tem para virar alienação parental ou talvez só uma má criação? Então, nós não temos, assim, uma questão de limite. Na verdade, a legislação, ela fala sobre a questão do desenvolvimento. Então, cabe ao Estado, à sociedade, à família, ali estar preparada e desempenhar as melhores funções para o desenvolvimento integral para aquela criança. Claro que nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ali prevê diversas atitudes que podem causar uma violência contra aquela criança. Então, tudo que você já imagina como violência contra uma pessoa, a mesma coisa contra uma criança. A gente só tem um plus a mais, que é uma pessoa que a gente caracteriza, o próprio Poder Judiciário caracteriza ela como hipervulnerável. Ela não é nem só vulnerável, ela é hipervulnerável. Então, todas aquelas violências que nós conhecemos, então, violência física, violência moral, violência psicológica, violência sexual, todas essas violências, elas podem acontecer na situação envolvendo uma criança e adolescente. Tanto que é por isso que, recentemente, demorou até um tempinho, mas teve aí a lei do Henri Borel, que abrange todas essas violências em uma criança. Então, ali a gente tem o que não deve ser feito. E o que deve ser feito é preservar aí o bem-estar, o desenvolvimento pleno dessa criança. Com certeza. Você falou sobre ninguém estar preparado para conhecer ou conviver com alguém que se torna uma figura pública no Brasil, muitas vezes, do dia para noite. Às vezes é um vídeo que você posta e você viraliza, e ali já não dá nem mais para sair na rua sem ser parado. Mas como os pais
e aí saindo um pouco do assunto das crianças, como os pais podem se preparar psicologicamente ou ter um acompanhamento para lidar com essa ascensão repentina dos filhos? Então acho que a primeira coisa que os pais deveriam fazer seria procurar um profissional, né, um psicólogo, para suporte para eles, tá? Não para a criança, para saber até onde emocionalmente a atitude deles vai influenciar na criança ou não. Só que assim, os pais, eles são muito resistentes em procurar ajuda psicológica para eles, né? Pro filho... Isso é de outra geração, né? Exato, Pro filho, tudo bem, meu filho precisa, eu levo, mas eu não preciso, né? Até porque, assim, é pra ele, é ele que vai ser famoso, não sou eu. Mas, assim, e até onde eu vou estar perdendo meu filho pra sociedade, né? Então, assim, emocionalmente, o pai e a mãe podem se sentir abandonados, embora eles estejam ali sempre muito presente, a criança ou adolescente em casa, mas eles podem sentir um abandono por parte do filho, né? E isso é que pega. Poxa, eu criei, na verdade, eu gerei, eu criei e agora ele vai e me deixa aqui. Como é que fica isso na cabeça de uma mãe, na cabeça de um pai? Bem complexo, né? E talvez a questão de o meu filho está precisando de ajuda, talvez tire o direito do pai de querer ajuda, né? Na cabeça do adulto, de quem cria. Se o meu filho precisa de um psicólogo, eu não posso precisar também, porque eu preciso dar esse suporte para ele. Então, é que na verdade, assim, muitos pais, eles pensam que, assim, quando eles levam o filho no psicólogo, quem tá em tratamento é o filho, né? E, assim, pra gente é muito claro que quem tá em tratamento é a família. Exatamente. Porque se a gente não conseguir mudar a família, principalmente pai e mãe, a gente não consegue fazer com que o filho mude e possa evoluir para um estado emocional mais saudável, né? Então, assim, existe dentro da psicologia o que a gente chama, dependendo da área da psicologia, uns chamam de orientação de pais, outros de psicoeducação de pais, né? Onde o profissional, o psicólogo, vai estar explicando para cada um dos pais o que está acontecendo com o filho e dando um norte, né? Mostrando um caminho de como o pai e a mãe precisam agir para que essa criança possa ter um sucesso dentro do processo terapêutico. Vocês devem ter acompanhado, né, o caso da Larissa Manoela, teve uma repercussão muito grande na mídia. Até que ponto os pais têm o direito de comandar as finanças da criança e do adolescente? Qual é a proteção que a criança e o adolescente têm para que, mesmo ainda na menor idade, não tenha nenhum tipo de golpe ou saia prejudicado, sendo que é o trabalho e esforço dela? O caso da Larissa Manoela realmente ficou assim... Foi algo que estourou, né? Todo mundo... ficou extremamente emocionado e se falou assim, nossa, como pode isso? Mas a primeira coisa que eu queria deixar clara aqui é que nós somos pessoas comuns, né? Então, nós temos um padrão de vida comum. Quando nós pensamos em pessoas extremamente com poder aquisitivo muito alto, o padrão de vida delas é diferente. Então, quando a gente pensa em dois pais, enfim, eles estarem na administração de 5 milhões, para uma pessoa que tem, não sei, um ganho mensal de 300 mil, será que 5 milhões de fato é algo muito grande? Por que eu trago essa reflexão? É a mesma coisa de uma pensão alimentícia. Quando você tem o recebimento de uma pensão alimentícia, cabe àquele genitor que recebe, tá, fazer a administração daquele bem. No caso da Larissa Manoela, não é um recebimento de pensão, é fruto do trabalho dela e os dois pais estavam na administração. Essa administração não é até então, vamos ser no normal, tá? Ela não é questionada por ninguém vai lá e fala, deixa eu ver como é que estão as coisas. Não, os pais têm livre acesso para administrar como eles bem entenderem. Isso até os 16 anos. Dos 16 aos 18, os pais, eles não mais representam essa criança, eles assistem. Então, por exemplo, você, Clara, tem 17 anos, você vai fazer um contrato. Eu sou sua mãe, eu vou estar junto com você e eu vou assinar junto com você, assistindo você, mas a decisão é sua. Então, até os 16 anos, eles têm plena capacidade de administrar o que eles bem entenderem. Quando nós falamos de criança, então, aí eu trago de novo a minha reflexão lá de trás, é o quê? Tá na nossa legislação que os pais, eles devem administrar as finanças daquela criança e também fazer com que eles preservem todas as necessidades daquela criança. Então, não deixe faltar nada para aquela criança. Num caso de uma criança comum, não vai ser as mesmas necessidades da Larissa Manoela. Uma criança comum, ela tem um gasto de um Uber, a Larissa Manoela teria um gasto de avião. Veja que já é diferente, né? E aí, por uma questão de verificar, ficar fazendo uma conferência disso,
Caso você falou dessa questão de golpe, caberia a quem? Quem poderia falar sobre isso? Quem poderia se preocupar com isso? Qualquer pessoa, como eu disse para você. O Estado, a sociedade, qualquer familiar, nós devemos nos preocupar com as nossas crianças. Então, qualquer pessoa teria legitimidade para entender, para falar assim, eu quero verificar sobre isso. O Conselho Tutelar também tem legitimidade para isso. E aí avisa-se o Ministério Público ou propõe-se uma ação. E aí é feito, sim, uma verificação do que está acontecendo com o dinheiro dessa criança, por exemplo. No caso da Larissa Manoela, não foi assim que ocorreu. Ela não era mais uma criança quando ela entendeu que ela poderia estar tendo qualquer tipo de prejuízo. Por isso que a gente até fala, não usa, no caso dela agora, a lei do Henri Borel. A gente usa a lei Maria da Penha, porque a gente está falando realmente de uma violência, se for constatado, né? Uma violência doméstica familiar contra uma mulher no âmbito ali doméstico. E isso é mais comum do que parece. Eu consigo citar outros casos em que os pais colocam as suas expectativas nos filhos pelas frustrações pessoais. De cabeça, eu sou do meio do futebol, eu penso na carreira do Neymar, por exemplo. O Neymar pai foi um jogador de futebol que não foi tão bem sucedido quanto o filho. E ali a carreira do Neymar Júnior foi toda programada pelo pai de acordo com o que ele queria pessoalmente. O quão isso atrapalha no desenvolvimento? Porque às vezes você não consegue se realizar e transporta para o seu filho um peso que às vezes não precisa. Na verdade, assim, nesse caso Neymar, por exemplo, ele perdeu uma parte muito importante do desenvolvimento dele, que foi a infância e a juventude, porque ele estava trabalhando, assim como a Larissa Manoela, tá? Não questionando, não entrando na questão dos valores, do quanto ela ganhava, nada disso, mas para ela ser uma atriz e para ele ser um jogador, eles precisaram abrir mão de alguma coisa, né? E vão abrir mão de viver a infância, né? Porque a gente não sabe também, quando a gente está falando assim, o Neymar a gente sabe, porque é daqui da nossa região, a gente sabe que a situação financeira da família não era das melhores. Mas da Larissa Manoela a gente não tem essa ideia de se faltava alguma coisa, se não faltava alguma coisa. Então, assim, vamos pegar uma família que não tinha nada e aí passa a ter tudo, eles vão querer ter tudo e vão querer continuar tendo tudo pro resto da vida, né? Então, emocionalmente, psicologicamente falando, a gente entende que pai e mãe fazem sempre o melhor que eles podem pro filho. Se aquele melhor que eles puderam dar era o melhor que o filho queria ou esperava, aí é uma outra situação, né? Mas a gente sempre tem que entender que pai e mãe não quer prejudicar o filho, né? Ele quer que seu filho seja a criança mais feliz muito mais do que eles foram. Sempre muito mais do que eles foram e que eles tenham muito mais do que os pais tiveram, né? O quanto que isso interfere na formação do adulto? Então, aí vai depender do que ele precisou abrir mão, né? Então, assim, se a criança estudou, se ela fez aquilo, ela jogava, vamos pegar um jogador de futebol. Ele jogava futebol, ele gostava de jogar futebol, mas ele não abriu nada, mão de nada em termos de estudo, por exemplo. Lá na frente, ele vai definir como um adulto o que ele quer. Pode interferir e pode não interferir. Agora, se ele precisou abrir mão daquilo que ele queria em prol do que a família queria, isso lá na frente vai vir como uma frustração. Por mais que seja bem sucedido, que tenha dinheiro, que tenha fama, será que era isso que ele queria? Que aquela criança ali de 5, 6, 7 anos projetava para a vida dela? Aí, né, você vai falar assim, mas criança de 7 anos não projeta. Não, projeta. A gente só não lembra daqueles sonhos que a gente tinha quando a criança até uns 8, 9 anos. Depois pra frente já sabe exatamente o que a gente queria. Você falou sobre a diferença das leis que entram no caso da Larissa Manoela. O contrato que ela assinou antes de ser maior de idade, ele ainda é válido? Sim, no caso, aí teria que ser analisado contratualmente falando, né? Se teria alguma cláusula ali abusiva, algo assim que eu não tenho conhecimento. Mas um contrato que é assinado pelos pais representando os seus filhos, ele é válido, com certeza. E é como a própria... Paula. A própria Paula tá expondo aqui pra nós. Havendo ainda por mais que não seja... um consentimento expresso, tá? A criança dizendo, sim, eu quero participar de uma novela, eu quero participar. E ela sempre deixou isso muito bem claro, que ela gostaria, que ela gostava. Então, nós podemos até dizer que sim, teve um consentimento dela por parte disso. Agora, o que talvez, por exemplo, veio à tona, à mídia, a questão do contrato das empresas.
né, que tinha ali uma porcentagem que agora tá super em alta, sempre existiu, mas tá super em alta, o fato de você consolidar seu patrimônio numa holding, né, para fazer toda a administração. E aí nessa holding você colocar 98% das cotas para os pais e 2% das cotas para os filhos, eu entendo que tá uma discrepância muito grande ali. Talvez isso teria que ser analisado de fato. Se aquilo foi feito de forma lícita, se não foi feito, enfim. Mas pelo que eu soube, isso já foi verificado por ela, pela assessoria dela jurídica, e inclusive esse contrato já foi, eu digo, reformulado, e já fizeram um novo, em que as cotas foi muito bem já definidas. Ela já tem uma outra empresa, inclusive, que ela já deslocou o patrimônio dela. Eu não sei se vocês concordam, mas muito disso também parte do nosso sistema. Hoje menos, mas antigamente eu quero que o meu filho me aposente. Eu vou ter um filho que ele vai ser bem-sucedido, vai brilhar mais do que eu consegui, vai me dar mais do que eu pude dar pra ele. Eu dei a base. Agora eu quero que ele se desenvolva e me dê ganhos por isso. Não de um jeito ruim, mas é que a gente projeta essas coisas pros nossos filhos, né? Então, eu acho que nesse ponto, que você tocou um ponto bem importante, né? O que é um pai e o que é uma mãe? Um pai e uma mãe não é simplesmente aquela pessoa que gerou. Muito pelo contrário, né? É a pessoa que educou, a pessoa que criou, a pessoa que deu carinho. E aí a gente precisa levar em conta que, assim, que se esse pai e essa mãe, eles não dão um carinho suficiente, num futuro eles não vão receber o carinho dos filhos, até na questão de quando eles tiverem mais idade, já tiverem aposentados. Muitas vezes, não sei se é o caso, tá? Mas assim, a Larissa Manoela vai poder assistir os pais no futuro financeiramente, mas não emocionalmente. Porque ela pode ter se sentido em algum momento desamparada. Mas isso a gente não tem como prever e como afirmar, né? Só que eu acho que, assim, uma outra questão que é muito importante, né, nessa questão emocional, é quando os filhos querem seguir a carreira dos pais que são bem-sucedidos e não conseguem. Sim. Né? Aí também gera todo uma questão emocional de frustração, levando até ao desenvolvimento de algumas doenças mentais nessa criança, nesse adolescente. É importante expor isso que você falou, que assim, a maternidade, a paternidade não é uma moeda de troca, né? A gente precisa saber disso. Infelizmente, nós temos... a gente cria pro mundo, né? Aquela frase. Nós temos que ter essa consciência. Mas, assim, existe um dever legal dos pais de criar, educar, dar assistência moral, financeira, toda. Existe isso. O suporte pro filho. Exatamente. E caso isso não seja feito, os pais respondem por isso. Quando a gente fala o ao contrário, nós temos também o suporte familiar, por exemplo, para a pessoa idosa. E caso isso não seja feito, também há uma responsabilidade. Abandono de incapaz, né? Exatamente. E quando... Agora, nós temos várias variantes ali naquela situação. Então, por exemplo, uma criança que foi desamparada pelos pais, vamos colocar ali no abandono afetivo, tá? Uma criança que teve um abandono afetivo, ou... geralmente é o combo, né? Afetivo mais financeiro, tá? De um pai. E na velhice, ele demanda daquela pessoa alimentos, por exemplo, tá? Que é o que é mais comum. Já existe precedente do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça de que aquela pessoa não é obrigada, já que ela foi desamparada a sua vida toda. Então, você vê como nós temos que sempre analisar essa questão... Tá ficando cada vez mais flexível. Exatamente, porque é isso, não é uma moeda de troca? Não é. Mas a gente não pode simplesmente ignorar o que aconteceu com aquela criança, toda a vida que ela teve, e dizer, não, é sua obrigação amparar o seu pai ou sua mãe, aquele genitor, por exemplo, que nunca fez nada para aquela criança, que é totalmente desaparecido, e aí geralmente rola aquilo, né? Aquela pessoa vira uma pessoa famosa, e aí pronto, aquele pai apareceu. Exato. Salvo engano, isso aconteceu, acho que com a Xuxa, não foi? Não lembro. Teve Mas alguma enfim, coisa assim, vamos supor, hipoteticamente, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar, não é uma moeda de troca, mas sim, há uma situação que precisa ser analisada. E nesse caso, como que a pessoa que foi desamparada pode provar na justiça que ela não tem o dever de cuidar do idoso? Aí, no caso, não vai partir dela, tá? Como esse pedido vai partir da parte que tá querendo, cabe a ela, na sua defesa, por exemplo, fazer toda a comprovação. Então, olha, eu fui abandonada afetivamente, financeiramente, me causou tudo isso.
a parte eu utilizo muito isso, eu acho muito importante, os laudos psicológicos. Então, olha, essa pessoa, né, no caso um adulto, ela passou por tratamento psicológico durante todos esses anos e a psicóloga faz um parecer dizendo esses foram os danos causados. Então, se tiver alguém que pagar algo pra alguém, no caso é ele pra criança, não no caso pra pessoa, né? Pra aquela, quando ele era uma criança, no caso. E tem como fazer esse diagnóstico? Você pega um paciente, estuda todo o caso dele, analisa por anos e, ó, foi isso aqui que desencadeou? Então, na verdade, assim, se for um adulto já, ele vai trazer pra gente a história de vida dele, né? E aí, em cima da história de vida dele, a gente pode dizer que teve uma falha emocional na criação, ou se não teve. Agora, quando é abandonado já criança, se a família tem uma condição de procurar um serviço de psicologia, a gente tem todo esse histórico. Só que entra numa outra questão, né? Pelo Conselho Regional de Psicologia, a gente é obrigado a guardar prontuário somente por 5 anos. Né? Uhum. Então, é aquilo assim, eu guardei lá 5 anos, o paciente não voltou mais, não precisou mais, eu posso descartar. E aí, se daqui a 20 anos ele quiser pedir isso, não tem como, né? Uhum. Até porque, assim, não vai ter memória de profissional que lembre de 20 anos atrás. Então, assim, o importante é que, assim, sempre que a pessoa pede um relatório pra gente, nós somos obrigados a emitir. Que se tenha alguma questão, que ele guarde esse documento. Sim. Ou utilize em processo, porque o processo ele mas fica ali assim, num acervo. Tô Então, falando assim, é uma criança hoje, né? Sim. No futuro vai ser... O prontuário vai pro paciente ou fica apenas com o psicólogo? Fica com o psicólogo. Entendi. Se ele quiser, eu quero ver o que você escreve aí, vai caber ao psicólogo mostrar ou não, entendeu? Eu mostro, porque pra mim... Tô falando sobre você. Exatamente. Mas o prontuário é nosso, não é do paciente. Entendi. E no caso da criança e do adolescente que sentiu, que notou que tá rolando aquele abuso, que tá sendo prejudicado financeiramente, a quem ele recorre? Como ele pode correr atrás dos direitos dele? Então, como eu te disse, ele tem várias opções, tá? Ele pode ir atrás de um familiar de confiança dele, que pode estar representando ele em juízo. Ele pode ir diretamente no Ministério Público. Todas as varas, existem os ministérios públicos, que são os promotores de justiça que cuidam daquela área que a gente fala, tá? Então, por exemplo, na vara da família e sucessões, existe o promotor das famílias e sucessões. Então, essa criança pode ir até lá, junto com algum tipo de representante, e fazer essa denúncia, expor o que está acontecendo. O próprio Ministério Público tem legitimidade para propor uma ação. Uma outra opção também é o Conselho Tutelar, que às vezes é um canal muito fácil de você ir até o Conselho Tutelar. E através disso é que a criança pode requerer medidas para, enfim, tanto sanar quanto amenizar, tentar estancar o que está acontecendo. Como eu disse pra você, a gente existe ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação, ao meu ver, linda, tá? Se todos pudessem, de fato, seguir certinho, seria maravilhoso. Mas, né, nós temos outras leis que acabam reiterando aquilo que já está lá, mas, por exemplo, a lei do Henri Borel, que ela prevê medidas protetivas de urgência. E é até interessante falar sobre isso, porque quando nós falamos em medidas protetivas de urgência, as pessoas leigas já têm aquela questão, meu Deus, mas como assim vai tirar essa criança da família? Não. A perda, né, do poder familiar ou a suspensão do poder familiar pode ser que seja uma das consequências. Isso no trâmite processual, tá? Uhum. Em questão do abuso parental, ok? Mas a medida protetiva de urgência, por exemplo, pode ser o próprio bloqueio do acesso às contas. Seria uma ótima opção. Então, qualquer dispositivo celular que aqueles pais tivessem, essa criança tem uma decisão judicial que ela vai até o banco e é deslogado do celular dos pais, um exemplo, tá? Enfim, aqueles cartões não funcionam mais, aí no caso a gente vai ver como vai dar a eficácia dessa decisão. Mas é uma das opções que nós temos, a medida protetiva de urgência, como algo pra gente conseguir conter o dano. Por enquanto. Além disso, um processo claramente para verificar a prestação de contas, tudo isso. Você já deve ter passado por muitos casos de crianças e adolescentes. Em algum momento já teve algum caso que a mãe era uma ótima mãe, mas a gestora fazia um trabalho ruim. Tem como separar? O que você entende por um trabalho ruim? De não dar o suporte devido ou de administrar mal o dinheiro da criança. Então, mas na verdade, assim, o que a gente vai entender por dinheiro da criança, né? Ou de alguém famoso ou de uma pensão, né? E aí não chega pra gente, por exemplo, se a pensão é da criança ou se a pensão é da mãe, né? Já atendi
N casos, mas geralmente não vejo, assim, quando a criança a mãe tem a guarda da criança, nunca peguei nenhum caso que a mãe administrasse mal o dinheiro ou que pegasse o dinheiro para ela. Geralmente é o contrário, a mãe já chega reclamando, né, que tá Exato, faltando. Né? O que eu já vi muito foi a questão do pai, o pai ter uma condição melhor do que a mãe, a criança querer um tênis e o pai dizer, eu já dou pensão para sua mãe. Né? É o famoso R$300 para você comprar comida, hospital e ainda se sobrar faz a sua unha. É mais ou menos por aí, né? Exatamente. Mas assim, e aí a gente fala, quando a gente não fala só dos R$300. Eu já peguei casos, assim, de pensão alimentícia ser, tipo, R$10.000, entendeu? Mas a mãe tem que usar para pagar aluguel, pagar a escola, pagar tudo dos filhos, né? Que não era só para um, era para vários. E a criança queria um tênis, porque ela ia viajar com os amigos, ela queria um tênis novo. E a mãe falou, eu não tenho condição de te dar isso hoje. Até porque ela tinha outros tênis. E pediu pro pai, e o pai negou, porque falou, eu já pago pensão para sua mãe. É bem complicado. A gente tem que entender que a criança não é um animal, um bichinho de estimação que você alimenta, leva para passear, dá um carinho e tá tudo certo. Não, exato. Ela falou uma coisa que eu acho bem interessante, né? É muito difícil uma criança entender que a mãe ou o pai estão tratando ela mal ou estão passando a perna nela em questões financeiras, né? Ela só vai começar a entender isso a hora que ela começar a lidar com o dinheiro, né? E lidar com o dinheiro atualmente tá bem tardio, né? Exatamente. Então, assim, eu atendo crianças muito pequenas, né? A partir de 6 anos de idade, e eu sempre falo para os pais, quando chega lá por 8, 9, 10 anos, começa a dar uma mesada, começa a dar o dinheiro que a criança gasta no lanche da escola, começa a dar para ela administrar semanalmente. Ó, aqui está o dinheiro do seu lanche da escola, é o dinheiro que você vai ter para comer de hoje até sexta-feira, de segunda a sexta-feira. Se a criança gastar mais, ela vai ter que levar lanche de casa, ela não vai, porque assim, é muito importante a criança ter essa noção do dinheiro, que hoje as crianças não têm essa noção do dinheiro, né? E aí, quando chegar na adolescência, que ela vai poder perceber, poxa, mas eu ganhei tanto e agora não tenho nada, né? Até porque eu acredito que num primeiro momento, lá, quando pequena, 8, 9, 10 anos, a Larissa Manoela nem sabia o quanto ela ganhava, né? Exatamente. Ela não tinha essa noção. Exatamente. E aí ela foi ter essa noção depois dos 16, 17 anos. E aí que ela foi ir atrás para ver o que era. Talvez venha com as negativas, né? Exato. É muito comum nós nos sentirmos motivados para entender o que está acontecendo quando a gente tem uma negativa, né? Que foi a falta do dinheiro. Exatamente. Né? Então, eu quero tal coisa. Não. Opa, peraí. Mas o dinheiro é meu. Mas o dinheiro é meu. Exatamente, né? Exato. Não, e assim, se a gente parar pra pensar, até num casal, né, o pai e a mãe lá, entre eles têm, não, mas o dinheiro é meu, o dinheiro, né? Então, assim, o dinheiro não é da criança, até porque, assim, a criança não é responsável por ela, né? Pra mim, psicologicamente, emocionalmente falando, a criança, os pais são responsáveis pela criança até os 17 anos, 11 meses e 29 dias, né? Sim. Não até os 16. Então, é aquilo assim, a gente como profissional tem que ter todo um cuidado de, olha, eu vou precisar conversar com seus pais, passar algumas questões para eles, mas sem perder a confiança da criança e do adolescente. Que aulão de vocês, hein? É isso. Se vocês quiserem deixar considerações finais, deixar o contato de vocês, onde encontra vocês, por favor. Bom, caso queiram me encontrar, meu Instagram, acho que é a minha maior ferramenta de trabalho hoje em dia, é @carolvalentinoadvogada. Eu sou advogada, especialista na área de famílias, sucessões e violência doméstica, e eu tenho uma atuação com recorte de gênero, tá? Então, é isso. O meu Instagram também é aberto para todo mundo, é @sericonhecerpsicologia. Eu trabalho com crianças a partir de 6 anos, sou psicóloga clínica e neuropsicóloga. Muito obrigada, eu gostei muito de estar aqui com vocês nessa noite conversar. E foi isso, espero que vocês tenham gostado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aê!